Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso evangelho no lar, né, online, às quintas-feiras. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de participar de alguma parte aí do evangelho. Eu faço encerramento. Tá bom, obrigada pela sua participação. Então, vamos iniciar lembrando aqui a respeito da colocação da nossa água para que seja fluidificada ao final do evangelho, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, vamos à nossa preparação. Vamos elevando o nosso coração e o nosso pensamento ao alto, junto ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, rogando que a luz do nosso Mestre possa nos envolver nesse instante, serenar a nossa mente, aliviar o nosso coração e abrir o nosso entendimento para a boa nova da noite de hoje. E assim vamos nos ligando a toda essa corrente amiga e protetora do nosso grupo Exercitando o Amor, que nos assiste, verifica as nossas necessidades, prepara o nosso ambiente online, nos intui, nos ampara, nos protege, e que estão aqui, junto conosco, participando, talvez com demais irmãos, né, da espiritualidade, desse momento de reflexão do Evangelho de Jesus. E assim, após a nossa prece, né, que vamos iniciar agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todas as criaturas, rogai por nós, espíritos errantes, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Robson, seja bem-vindo. Boa noite, desculpa o atraso. Não, tranquilo, o importante é você vir. Então, nós fizemos a nossa preparação, a nossa prece inicial, e o tema de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós abrimos na lição 80, cujo título é Como Sofres? E aí nós temos uma passagem de Pedro, capítulo 4, versículo 16, que diz: Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Vou compartilhar o texto aqui, acho que vai ficar mais bonitinho, né? Compartilhando o texto, tá dando para vocês verem, né? Então, nós temos aqui já no primeiro parágrafo. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é sofrer extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração, sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras, como a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de entender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-vos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação
e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Emmanuel. Então, agora, uma vez lido o texto, né? Vamos refletir acerca dos ensinamentos que Emmanuel aqui nos traz. A temática principal é a maneira como nós sofremos. E, via de regra, dado ao nosso estágio evolutivo, às nossas resistências, às nossas crenças, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, aos nossos melindres, nós dificilmente sabemos sofrer. Sofrer no sentido de aproveitar aquele momento, seja ele ruim, em qualquer esfera da nossa vida, para gerar um aprendizado. Então, muitas vezes, a gente tem uma tendência grande, quando uma adversidade, que mesmo que a gente julgue que não seja de porte assim tão vultoso, mas para quem passa por ela, é o tamanho da sua sensibilidade, então nós nunca podemos mensurar a capacidade do outro sofrer, mas somente a nossa. Então, quando surge alguma coisa, dependente da escala na nossa vida, nós temos posturas, muitas vezes, de esconder das demais pessoas o nosso sofrimento, como num sentido de que estar passando por determinada situação, por determinada enfermidade, por determinado trabalho com um ente querido, seja algo que nos diminui a nossa estrutura, a nossa família, e a gente acaba por ocultar. É sabido, né, que muitas pessoas, às vezes, vêm até nós por mera curiosidade. Outros, que muitas vezes nem são assim tão amigos e ainda ligados a algum nível de inferioridade, podem até, com o perdão de Deus, sentir algum tipo de satisfação em ver a situação com a qual nós nos encontramos. Mas existe, com certeza, um número muito maior de corações que gostam realmente da gente, que se compadecem, e se não estiverem em condições de ajudar com o que quer que seja, nos auxiliam muito com esse sentimento de empatia, colocando a nossa lembrança em suas orações, principalmente em casos de enfermidade, né? Que as pessoas sempre se colocam empaticamente, seja porque já passou por alguma ou porque teve o cuidado com alguém muito amado na família, passou por situação semelhante. Então, as pessoas têm uma condição maior de tentar se colocar no lugar do outro. E o nosso silêncio, ocultando algum tipo de adversidade, por orgulho, por vaidade, por melindre, por vergonha, seja lá o que for, nos priva, muitas vezes, dessa energia salutar, boa, que poderia estar reverberando em nosso favor. Porque muitas vezes as pessoas também não encaram sob esse prisma das nossas limitações em estar compartilhando. E simplesmente pensam, a pessoa não quer ajuda, não quer saber, então se recolhe dentro de si. E aí essas vibrações, essa energia boa, a gente pode estar perdendo aí uma oportunidade. Mas, além desses sentimentos nossos, que ainda tem um pouco a ver com o nosso estágio evolutivo, voltamos à questão do aprendizado, né? Durante a permanência de um sofrimento entre nós. Existem aquelas pessoas que, num primeiro momento, até conseguem extrair um aprendizado, rever valores, rever coisas que passavam despercebidas, se vivia no automático, no dia a dia,
pessoas que a gente poderia estar convivendo, se reconciliando, e aí o sofrimento, ele é compartilhado e ele serve para reflexão. E aí algumas pessoas realmente se voltam a todos esses valores, revêem posturas com relação a situações e pessoas, toma como um sopro de ar muito grande, no sentido de tentar ter uma nova oportunidade e mudar o seu comportamento, as suas crenças a partir daquele momento. E aí a gente lembra muitas vezes daquela passagem, né, da parábola do semeador, onde isso até acontece num primeiro momento, mas aí dado algum tipo de melhora, ou até algum tipo de piora, ou a extensão da demora na melhora, a pessoa que não estava tão fortalecido assim na fé, acaba abandonando aquele ímpeto inicial, onde aparentemente o aprendizado gerado era grande e extensivo. E fez realmente um aprendizado de diferença na vida para aquilo que lhe era mais próximo. Mas talvez não tenha sido suficiente para gerar a amplitude desse aprendizado para se desdobrar por todos os demais cantos da vida, por todas as reflexões e os caminhos que a pessoa, a princípio, tinha percorrido, procurando, de fato, uma explicação, um consolo, um colo, digamos assim, né, um acolhimento para que se sentisse integrada, participante de determinado núcleo e que aurisse maior forças para enfrentar aquela dificuldade. Então, nem sempre aquela maneira de sofrer que gerou um aprendizado foi, na verdade, um aprendizado profundo. E o contraditório é que, infelizmente, numa escala maior, a gente consegue, ao invés de procurar esse bem sofrer e gerar esse aprendizado, a gente consegue complicar um pouco mais as nossas adversidades, com sentimentos de indignação, de revolta, de desesperação, de negatividade. E com isso, nós não só trazemos um prejuízo para aquele momento que estamos passando, principalmente se for, digamos assim, uma enfermidade, mas também a gente gera um prejuízo que nem sempre a gente tem consciência da extensão naquelas pessoas que nós amamos, que são caras ao nosso coração e que estão participando da nossa vida, sofrendo junto conosco, tentando nos trazer esse acolhimento. E aí a nossa revolta, a nossa negatividade, a nossa desesperação arrasta outras pessoas, arrasta outros corações. E aí o meu sofrimento, a minha revolta, ela se expande de uma forma extremamente negativa no meu entorno. Porque, por mais que uma pessoa sofra, mas quando ela é uma pessoa boa, de se conviver, de ser cuidada se for enfermidade, ou de ser trabalhada com empatia, psicologicamente, terapeuticamente, amigavelmente, em outras circunstâncias, aqueles que estão envolvidos, que amam essa pessoa, eles se contentam absurdamente em ver que o esforço em trazer o conforto está sendo correspondido. E o contrário acontece numa escala ainda maior, né? Quando a gente complica com revolta, a gente arrasta espíritos amigos que estão nos auxiliando e que se condoem com o nosso sofrimento, sofrendo junto. E aí os nossos corações se tornam verdadeiros poços envenenados, muitas vezes desses sentimentos citados, outros até de um sentimento de raiva, de amargura mesmo, né? E muitas vezes até de uma maneira vã, porque muitos sofrem porque realmente são assolados por grandes eventos. Agora, outros podem sofrer simplesmente por terem seus caprichos desatendidos, por terem visto seus sonhos frustrados, por terem encontrado pessoas que ofereceram resistência àquilo que se gostaria de executar. E se nós formos olhar com os olhos que deveríamos,
a gente percebe que é um grande aprendizado que a vida nos traz, as frustrações, os caminhos diferentes daquele que a gente tem para a nossa consciência como sendo o melhor de trilhar, sem considerar que somente a justiça divina e tudo aquilo que nós desconhecemos nesse momento é que podem realmente nos abrir as portas para o caminho que realmente gerará o nosso progresso, mesmo que ele seja não tão reto, não tão liso e não tão fácil de ser trilhado. E quando a vida nos coloca, através dessas pessoas que nos geram os aprendizados, alguns credores de vidas anteriores, né? E a gente tem uma resposta negativa com relação a isso. A gente revida, a gente arquiteta situações para que a gente possa revidar um pouco mais, sem atinar para o fato de que tudo isso, na verdade, vem aumentar a nossa dívida com aquele que a benevolência divina colocou no nosso caminho para que a gente pudesse fazer exatamente o contrário da atitude que nos vem primeiramente à cabeça. Então a gente percebe que raros são as pessoas encarnadas que tiram de verdade grandes proveitos e aprendizado nas tribulações. Mudando posturas de vida, recomeçando do zero, construindo um caminho melhor, buscando não cometer os mesmos erros e gerando um sentimento de gratidão extensivo a tudo. Seria, assim, um novo olhar sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a pessoa, sobre a vida. E é exatamente esse o conteúdo essencial da nossa felicidade. Quando a gente tem olhos de ver todas as bênçãos que Deus disponibiliza no nosso dia a dia sem custo nenhum. Porque nós sabemos que a felicidade, ela não está circunscrita a um lugar ou às pessoas que convivem conosco. Ela está circunscrita no nosso poder de vivenciá-la, do nosso poder de apreciação e da forma como decidimos conduzir a nossa vida. Então, para quem entende desse lado, seria o bom sofrer da reflexão aqui do nosso tema, né? Porque, de um modo geral, todos, indistintamente, sofrem, de uma forma ou de outra, num momento ou no outro, mas todos sofrem em maior ou menor intensidade no decorrer da nossa vida, porque faz parte da nossa existência. Mas poucos sabem o bom sofrer, como padecer, como gerar essa positividade e esse aprendizado proposto aqui pela nossa reflexão desse capítulo 80. Então, seria isso que eu teria que colocar para vocês com relação a isso. Quem gostaria de fazer alguma colocação, falar alguma coisa, esse é o momento. Boa noite, Lênia. Boa noite. Eu gostaria de colocar um texto pequenininho que foi intuído lá em Bragança Uhum. e tem muito a ver com esse tema, né, da aprovação, do bem sofrer que a gente fala, né? Que maravilha. Pode falar, Robson. Então, diz assim, ó, o nosso Deus é benevolente. Passamos pelo calor da aprovação. E esse calor nos traz ardor, fadiga, angústia, mas também devemos entender que essa provação tira de nossa pele toda a impureza. E Deus vem soprando sobre nós o refrigério, para amenizar em nosso ânimo abatido toda a dor que essa provação nos traz. Devemos entender que tudo isso é uma melhora espiritual para os fins do mesmo. É isso. Muito bom, Robson. Muito bonito essa inspiração, esse momento, essa reflexão. Está bem em linha com o nosso tema de hoje. Obrigada pela sua colaboração.
Podemos dar continuidade? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Muito bem. Então, passado a leitura, passados os comentários, as nossas reflexões, vamos dar continuidade ao nosso evangelho através das vibrações. Então, eu convido novamente a elevar o pensamento em sintonia com a espiritualidade aqui presente, e nesse instante, rogamos a Deus e a todos os espíritos amigos e protetores que possam envolver toda a humanidade em energias de fraternidade, paz e equilíbrio. Que a expansão e vivência da mensagem de Jesus possam estar presentes em todos os lares. Que nosso lar esteja envolto em amor, paz, saúde, união e harmonia entre todos que nele habitam. Senhor, também pedimos por nós, que possamos fortalecer nossa fé, nossa paciência e nossa coragem diante das dificuldades. Que saibamos reconhecer nossas fraquezas e buscar sempre o aprendizado e a renovação. Envolve-nos com tua luz, para que sejamos instrumentos do bem e possamos caminhar com confiança e amor em nossos corações. Rogamos também, Senhor, que possa ouvir, no silêncio do coração de cada um, que fará agora, internamente, suas próprias intenções pessoais. Graças a Deus que assim seja. Vamos depositar todas essas nossas intenções nos braços amorosos de nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela possa direcionar, não só em favor dos que foram nomeados nesse momento, mas também em favor de todos aqueles que necessitam e que não foram nomeados. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, nesse instante, vamos dar continuidade rogando a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar as nossas águas aí colocadas, que possa colocar um pouco de tudo aquilo que necessitamos, que essa água possamos sorver em goles no decorrer da semana, completando quando ela abaixar da metade, e que possamos assim nos manter energizados até o nosso próximo encontro. Graças a Deus, que assim seja. E com o nosso coração extremamente gratos, vamos envolver a nossa irmã Inês, que fará por nós a prece de encerramento. Graças a Deus. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade, a equipe espiritual que preparou para nós esse estudo do Evangelho de Jesus e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, através da reforma interior. Vamos pedir as suas bênçãos para que possa derramar sobre nós durante cada dia dessa semana, até o nosso próximo encontro. E é através da prece que Jesus nos ensinou, vamos pedir as suas bênçãos para o encerramento da nossa reunião dessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, nesse espírito de muito agradecimento e de fé, rogamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, que possamos ter uma boa noite de sono e de refazimento, quem sabe sermos aproveitados do desdobramento do nosso corpo físico para tarefas alheias, né, ao nosso período de vigília. E mais uma vez eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês,
sem o qual esse trabalho não seria, não teria o mesmo efeito, né? Deixaremos aqui gravado para que outros possam aproveitar as nossas reflexões. E assim, uma boa noite a todos, um beijo no coração de cada um. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.